Muito bom dia, querido irmão, querida irmã, que sempre nos acompanha aqui na leitura orante do Evangelho Diário. Estamos começando uma nova semana. Hoje é dia de São Benedito, um santo muito popular, padroeiro da paróquia de Urânia, por sinal. E vamos hoje meditar com carinho no Evangelho que nos é proposto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei levantou-se e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se diante de Jesus, disse: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante essa dificuldade que as pessoas têm em interpretar na prática o que são os mandamentos de Deus. É fácil nós decorarmos os mandamentos da lei de Deus. É fácil sabermos que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil saber que temos que amar o próximo como a nós mesmos. É fácil saber que não podemos matar, mentir, dar falso testemunho, cobiçar as coisas que não são nossas, e assim por diante. O difícil é a gente compreender como isso se dá na prática. Entender em nossa mente, tudo bem. Colocar em prática é que é o problema. É o caso desse doutor da lei, um homem que sabia muito as escrituras sagradas. Uma pessoa informada, uma pessoa muito bem preparada. No entanto, uma pessoa que tem dificuldades de ver na prática como é viver essa lei de Deus. Ele, para tentar ver se Jesus Cristo sabia alguma coisa de Bíblia, lhe lança uma questão: o que devo fazer para ter a vida eterna e herança? E Jesus Cristo diz que ele tem que seguir os mandamentos. E quando Jesus pede se ele sabe os mandamentos, ele recita os 2 mais importantes, que é amar a Deus e o próximo. Então era um homem bem informado, era um homem que tinha, digamos assim, o direcionamento certo. O problema é que ele não conseguia colocar isso em prática. E para se esquivar, para se desculpar diante de Jesus, ele pergunta: E quem que é o meu próximo? E Jesus lhe conta uma história, uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, muito conhecida por sinal. É uma parábola própria somente a Lucas, somente Lucas nos traz essa parábola do bom samaritano. Aqui Jesus Cristo cutuca 2 categorias de pessoas da sociedade do tempo dele e também do nosso.
ele diz que passou pelo lugar onde estava estirado à beira do caminho um homem que fora assaltado. O primeiro a passar é o sacerdote, mas está ocupado, deve ir ao templo. Tem horário de culto marcado, tem seus afazeres, afinal de contas, é um homem de Deus, é um homem do templo, tem tanta coisa a fazer. Esse sacerdote vê o ferido, o caído, o machucado pela vida, à beira da estrada e passa ao largo, não está nem aí. Depois vem o levita, que era alguém que pertencia a uma tribo, que tinha por tradição ajudar os sacerdotes do templo. Então vejam bem, os dois personagens que passam ao lado deste homem caído à beira da estrada e não fazem nada, são personagens ligadas ao templo, à religião. E é isso que Jesus Cristo quer criticar. Ou seja, essas pessoas que deveriam ser as primeiras a dar o exemplo e acudir, usar de misericórdia para aquele homem caído à beira do caminho, machucado, não. Eles colocam o culto, o serviço ao templo, a sua oração, na frente da prática do bem. E é a crítica que Jesus, no fundo, faz aos líderes religiosos do seu tempo. Mas não só do seu tempo, essa crítica ela é dirigida também a nós nos dias de hoje. Quantas pessoas que a gente vê aí que se acham muito cristãs, muito católicas, porque rezam muito, estão sempre nas missas, nos cultos, em encontros de oração, em momentos de meditação, só que na prática, no dia a dia, você não vê ajudando concretamente a paróquia, você não vê ajudando concretamente os mais pobres, você não vê concretamente ajudando pessoas que estão carentes e necessitadas, você não vê essas pessoas acudindo crianças abandonadas ou jovens sem caminho e sem perspectiva na vida, você não vê essas pessoas fazendo nada na sociedade, não ajudando os que estão feridos e caídos à beira da estrada. E quantos não são os nossos queridos irmãos que hoje estão necessitando de nosso auxílio? No entanto, essas pessoas acham que uma coisa mais importante na vida é rezar, é a oração, é estar com Deus, mas elas se esquecem que Deus está principalmente nos pobres. Deus se manifesta nos pobres. E quem nada fizer aos pobres também não receberá a salvação de Deus. Isso a Bíblia deixa claro. Várias e várias passagens nós podemos citar nesse sentido. Se nós não atendermos ao pobre, se nós não fizermos nada aos caídos da vida, aos feridos pela vida, como gostava de dizer o Papa João Paulo II, nós não teremos a salvação. Isso é claro. No entanto, muitos não se dão conta disso. Por fim passa um samaritano, e aqui está uma outra espetada de Jesus. Pois os samaritanos eram aqueles que moravam na região da Samaria, que era bem no meio da Palestina, na época de Cristo, e eram pessoas detestadas pelos judeus. Os judeus detestavam os samaritanos, porque diziam que eles não eram judeus, porque eles tinham se misturado no passado a outros povos, a outras culturas, então os judeus desprezavam completamente os samaritanos. Pois bem, justamente esse pessoal mais desprezado, que não podia frequentar o templo, aonde sempre estavam aquele sacerdote levita, que passaram e não fizeram nada para o homem caído à beira do caminho. Justamente aqueles que nem ao templo podiam ir, é justamente aquele homem que vê. Primeiro ele se aproxima. Olha os 3 gestos que são necessários para qualquer pessoa que queira amar o seu próximo. Primeiro gesto, olha só, aproximou-se dele. Mas antes, ele viu e sentiu compaixão. Primeiro ele vê, e não é um olhar desinteressado, é um olhar de curiosidade, de interesse. Ele vê com interesse, sente compaixão, ou seja, ele sabe que aquele ali é um irmão dele que está caído à beira do caminho. Ele se coloca no lugar daquela pessoa. Já pensou se fosse eu caído aqui à beira dessa estrada? E depois ele se aproxima e cura as suas feridas, trata das suas feridas, o coloca sobre a sua montaria, vai até uma hospedaria, paga para esse homem ficar hospedado ali até se recuperar bem, e ainda diz assim ao dono da hospedaria: olha, se ficar mais caro do que o dinheiro que eu estou te deixando aqui, na volta eu te pago a diferença do que custar a estadia desse
irmão ferido aqui na sua hospedaria, aqui na sua pensão. Veja bem. E aí Jesus Cristo pergunta ao mestre da lei: quem é que foi o próximo daquele caído à beira do caminho? Interessante que a pergunta do mestre da lei a Jesus é: quem é o meu próximo? Jesus muda a pergunta: quem foi o próximo? Ser próximo é uma atitude ativa, meus queridos. Atenção a esse detalhe que é importantíssimo. Ser próximo é uma atitude ativa. Eu não tenho que esperar alguém cair aos meus pés para eu ajudar. Eu tenho que buscar ajudar. Fazer-se próximo de quem necessita. Ser próximo é uma atitude ativa. E, para terminar, eu lhe deixo, como costume, 3 questões para a gente meditar à luz desse riquíssimo evangelho de hoje. Riquíssimo. A primeira pergunta: eu me faço próximo das pessoas? A segunda questão: quem são as pessoas que estão necessitadas de que eu me aproxime delas, as veja e sinta compaixão? Quais são essas pessoas para as quais eu deveria me dirigir nos dias de hoje? Eu me preocupo, será, com elas? Em terceiro lugar, eu teria a coragem de colocar na frente de tudo na minha vida o amor ao próximo, o serviço ao próximo? Eu tenho essa coragem? Tenho essa determinação? Pense com carinho, querido irmão, querida irmã. E agora vamos rezar por todos aqueles que pediram, solicitaram as nossas orações, e são pessoas que estão necessitadas mesmo de amparo nesses momentos de fragilidade. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza, todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias, curai-os no corpo, na mente e no espírito, ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde da linha de frente, bem como todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Em vós confiamos e a vós elevamos a nossa súplica, porque vós, ó Pai, sois o autor da vida, e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, saúde dos enfermos, Rogai por nós. Até amanhã, terça-feira, se Deus quiser, querido irmão, querida irmã.